Oi, sou Márcia Lopes, escritora e coordenadora do Clube de Ficcionistas. Hoje trazemos a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do Clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise das obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar as nossas próprias ferramentas de escrita e, para isso, estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativas, romances, novelas e contos. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do Clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando outras escritoras e escritores para dar a sua visão particular sobre alguma obra que debatemos no clube. Já temos alguns episódios deste canal, convidamos todas e todos a assisti-los também. Nossa convidada hoje é a Ana Rushi. Ana é escritora e pesquisadora. Seus últimos livros são o romance Carga Viva, publicado em 2025, e o livro de crítica Quimeras do Agora, Literatura, Ecologia e Imaginação Política no Antropoceno, publicado em 2025. Publicou Ferozes Melancolias em 2024 e A Telepatia São os Outros, em 2019, publicado na Itália e finalista do Jabuti. Concluiu pós-doutorado na Universidade de São Paulo na área de literatura e crise climática. Foi publicada na China, Colômbia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Itália e México. Publicado originalmente em 1969, A Mão Esquerda da Escuridão é uma novela de ficção especulativa com elementos de ficção científica. Em termos de posição nos universos criados por Le Guin, ele se situa no ciclo de Heinrich, sendo seu quarto livro, e também é a abertura da parte intermediária desse ciclo, logo depois que uma associação interplanetária intitulada Liga de Todos os Mundos sofre um ataque de um povo estranho a ela. A Mão Esquerda da Escuridão narra a história de Genli Ai, um emissário da Terra enviado ao planeta Getten para convencer suas nações a se unirem ao Ecumen, uma nova confederação interplanetária. Embora se trate de um diplomata preparado, Genli encontra em Getten especificidades que lhe são desafiadoras, particularmente o fato de seus habitantes serem ambissexuais, isto é, não apresentarem um sexo fixo, o que lhes parece profundamente incompreensível e lhe impõe barreiras culturais. A trama explora temas de gênero, lealdade e solidão, destacando a relação entre Genli e Straven, um político getteniano que o ajuda. Humberto Eco uma vez disse que gostava de escrever livros em camadas. Com isso, queria dizer que seus livros poderiam ser lidos por pessoas com interesses diversos e todas elas encontrariam algo que as satisfizesse. Parece que nesse romance, Úrsula faz algo parecido. Podemos ler seu livro como uma aventura, isto é, como a história de duas pessoas fugindo de um perigo comum. Porém, A Mão Esquerda também pode ser lido como um estudo antropológico especulativo, confrontando personagens com condições e visões de mundo muito diversas. Também é uma obra que constrói um universo, ao mesmo tempo bastante diferente do nosso, mas muito factível, com preocupação com a verdade científica das descrições. Considerando essa obra e as muitas outras produzidas por ela, gostaria que você falasse um pouco sobre esse estilo de escrita, ao mesmo tempo bastante inventivo, mas também preocupado com temas candentes da época em que ela escrevia. Bom, queria antes de tudo agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando sobre uma das minhas autoras favoritas, a Ursula Le Guin. Bom, ela é uma californiana, para quem não conhece, é uma escritora branca e filha de dois pais antropólogos. Então, eu acho que pensar o outro, pensar o que é diferente, pensar outras culturas, está bem no cerne da obra da Le Guin. E ela queria muito, nesse tempo, trabalhar com as questões do feminismo. Só que o feminismo, nesse momento histórico, era muito diferente dos dias atuais. E o que ela propõe em Mão Esquerda da Escuridão é pensar um mundo no qual a diferença de gênero ela não existisse. E então, acho que essa camada, pensando aí na pergunta do Humberto Eco, né, quais são as camadas? Eu acho que essa camada ela é muito importante para quem gosta desses temas, né? Temas sociológicos, pensar política. Mas me parece que A Mão Esquerda ela pode ser lida como uma história de amor entre duas pessoas, né? E é interessante porque uma dessas pessoas não tem esse gênero definido, como a gente entende, né? E é que eu estou usando o gênero de uma forma bem ampla, exatamente por causa que o romance problematiza isso, né?
Mas, então, é interessante porque a gente pode ler isso, pode ler uma história de aventura no gelo, né? Uma história de brigas diplomáticas, tem esse tema do poder, da discussão, dos regimes diferentes, né? Porque partes diferentes desse planeta têm regimes políticos diferentes. Então, assim, acho que a graça de ler a Úrsula é justamente amarrar muitas entradas possíveis nas quais quem está lendo consegue penetrar nesse universo. Então, eu acho que isso, para quem escreve, pensando aí do outro lado, né, de quem nós somos, quem está do outro lado da página, né, do lado do computador, vamos pensar assim, ou do lado da folha de papel, lá, rascunhando, uma coisa que eu acho interessante é a gente não ter medo de assumir questões difíceis dos dias atuais para trazer para o papel. Porque se não é para falar sobre coisas complexas, sobre coisas desafiadoras, tudo fica muito morno. E talvez esse seja um grande acerto da Le Guin, ela sempre ter sido uma escritora de muita coragem. Parece que dá pra gente notar nisso, né? É uma espécie de deslocamento, né? Do conflito entre, digamos assim, personalidades, né? E para um nível um pouco mais amplo, né? Diria até de grupos, né? De um deslocamento para representantes de determinados grupos com opiniões bastante opostas sobre diversos assuntos, né? É interessante essa contraposição e aproximação entre os dois personagens, né? Inclusive, por falar em personagens, é mais ou menos nesse sentido que eu faço a minha primeira pergunta, né? Eu acho que aqui a gente consegue identificar, ao contrário do que normalmente a gente vê, né, dois personagens centrais nessa obra, né? Então a gente tem o Genli Ai, de um lado, que chega como esse enviado, né, ao Ecumen, e o objetivo dele é a adesão pacífica desse planeta, né, ao Ecumen, né? E aí, claro, ele precisa de um ponto de apoio, e quem o acolhe lá é o Terenhart Renirstraven. As pronuncias são também... É meio complicado, né? E ele é um nobre, né? Já tem essa caracterização, já tem essa diferença entre eles, né? E aí o objetivo é apenas conseguir uma audiência com o rei. Isso... O livro começa em média res, né? Depois, quando ele já está quase conseguindo essa audiência. E quem vai narrar é o Genli, e ele faz uma espécie de relatório mais em formato de narração, né? Ele até diz isso muito logo no começo, né? Olha, é a maneira como eu sei fazer, né? Contar histórias, né? E normalmente a gente tem a voz dele, mas também outros capítulos, digamos assim, enciclopédicos que vão situar o leitor nesse universo de lá. E aí outros escrevem, né? Esses capítulos. E também o diário do Straven. Ana, eu queria saber como que você vê essa estratégia de autora, de uso dessas vozes. Você acredita que ela funciona em termos de fluidez da narrativa, apesar, ou, enfim, com o tanto de digressões que a gente vê nessa obra? E você consegue imaginar essa história contada por um narrador onisciente clássico? Ou mesmo por outro personagem que não sejam esses personagens principais? É muito boa a pergunta. Pensando um pouco, situando aí um pouco a Le Guin e falando alguns aspectos técnicos de ficção científica para quem escreve, né? A ficção científica, a narrativa histórica, a fantasia e alguns outros tipos de obra, eles têm um problema que na hora de escrever é difícil de transpor, que é que você tem que apresentar um mundo, só que se você está narrando em primeira pessoa e você está narrando esse mundo com certo espanto, não funciona, porque você está nesse mundo. Então, isso, inclusive, quando a gente fica descrevendo muito as regras desse mundo, isso chama-se em inglês, inclusive, de infodumping, ou seja, de uma informação lixo, né? Você fica ali... Então, por exemplo, você vai escrever um romance histórico, mas se você está vivendo lá no século XVII, você não pode narrar como se você estivesse explicando para alguém do século XXI. Então, para conseguir dar conta disso, escritores e escritoras têm diferentes tipos de abordagem. A Le Guin, ela vai usar uma costura aqui, né? Porque ela, justamente, ela trazendo alguém que não conhece esse planeta, chegando no planeta, isso ajuda com que ela possa nos apresentar
com cuidado esse mundo. Nos Despossuídos, por exemplo, que é em 74, que é uma obra depois dela, não funciona assim. Então, ela vai ter que ir apresentando conforme aquilo acontece. Então, para não ter infodumping, a gente tem várias estratégias possíveis. Uma delas, que a Le Guin usa em A Mão Esquerda da Escuridão, para quem não leu, ela tem ela alterna as passagens de narração, né, com as passagens em que a gente tem estudos de campo de uma investigadora que foi antes. Então a gente sabe, por meio de uma outra pessoa que visitou esse planeta, como esse planeta é. E aí, e são assim, bem notas de campo, tem uma linguagem científica. E essa alternância de gênero, ou seja, tem uma ficção científica, tem o diário de campo, depois tem até o relógio do planeta, né, explica lá. Essa alternância de gêneros diferentes, ou seja, que a forma ela vai mudando, isso o Fredric Jameson, que é um crítico literário estadunidense, agora falecido, ele vai falar que são as descontinuidades genéricas. Então ele fala que ser descontínuo, ter essa alternância, é típico de certa ficção científica. Por quê? Porque como é que eu vou explicar como é que uma nave espacial funciona se eu sou o piloto? Então eu vou ter que ter o manual de nave espacial. Mas, para fazer isso, eu tenho que usar muita astúcia para não ficar chato e isso funcionar dentro de uma obra maior. Então, quando eu for construir esse desenvolvimento, é muito importante que, ao ter essas quebras, essa descontinuidade, é uma quebra, né? Você está lendo lá uma narrativa de política, lá eles estão fugindo no gelo, aí vem um diário de campo, parece chato. Então, você tem que fazer de uma forma que isso aumente a tensão. Então, aí tem uma maestria na hora de construir, né? Então, você enfrenta essa descontinuidade para dar conta de narrar o que você precisa narrar, sem informações sem as quais quem está te lendo não vai entender, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que trazer coisas muito interessantes, né? Para essa mistura dar certo. Você já teve uma pessoa que você orientou, fez uma mentoria que se propôs a escrever uma ficção parecida com essa? Olha, na realidade, muitas vezes, porque na realidade, mentoria eu não faço mais leitura crítica de originais e ateliês de escrita, enfim, é uma das minhas profissões há muito mais de 10 anos, mas sim, e aí, geralmente, quando eu olho o texto para ver o que alterar, né, ou como fazer melhor, né, geralmente a pergunta é, essa mudança, essa alteração, ela melhora a tensão do enredo? Eu consigo ampliar, é igual quando faz flashback. Tem uns flashbacks que não fazem nenhum sentido. O flashback ele precisa aumentar a tensão e nunca diminuir. Então é um pouco esse ponto que a gente tem que ficar bastante atento quando faz esse tipo de uso. Mas principalmente ficção histórica, às vezes é essencial. Porque como é que você vai explicar aquele mundo para pessoas do século XXI, né? Então tem é um perde e ganha. Então tem que ter um pouco de sabedoria para fazer, mas é muito viável. Bom, ainda sobre os personagens centrais. Embora eles pareçam ter objetivos comuns, isto é, embora ambos pareçam querer que Getten se una ao Ecumen, suas diferentes origens, formações e posições levam a um conflito entre si. Jean Liai é um diplomata interessado e curioso, porém cheio de preconceitos. O nobre Stravin o acolhe e se empolga com sua proposta, porém seu apego a um código de honra estrito, o Stiftgräther, prejudica sua comunicação com o estrangeiro. No transcorrer do livro, eles vão conseguir, se não se transformarem, pelo menos acharem e construírem pontes entre si. Então, gostaria que você, Ana, nos falasse, que também dá aulas de escrita criativa, avaliasse esse processo de construção de personagens desenvolvido por Le Guin nessa obra. É muito boa a pergunta. Eu diria que a capacidade de mudança é um dos temas do livro, né? E, inclusive, a incapacidade também, né? A gente consegue mudar até certo ponto. E isso cria um conflito muito poderoso. Quando nós escrevemos, o ideal é que as personagens tenham grandes conflitos. Que elas tenham grandes embates, não no sentido delas brigarem fisicamente, nada disso, mas que de existir algo que as impeça de conseguir o que elas efetivamente querem, embora às vezes elas nem sabem o que elas querem, né, as personagens. Às vezes as personagens só querem ser amadas e nem sabem disso, e trocam essa característica por alguma outra coisa que nós que lemos sabemos que não funciona, mas estamos sofrendo e passando isso com a personagem, né? Então aqui eu acho que é muito bonito, porque
Enfim, são duas pessoas muito diferentes entre si, que mal conseguem se compreender, né? Acho que tem um tema do estrangeiro também, né? De quem vem de outra civilização ou de ver quem de outro lugar. Então eles são muito diferentes, são pessoas muito diferentes entre si, mas por meio disso, que a gente não sabe denominar muito bem o que eu estou chamando de amor, mas podia chamar empatia, podia chamar um laço pessoal, faz com que essas pessoas se alterem. E mudança com M maiúsculo, eu acho que é algo que precisa estar em narrativas, né? Até a Le Guin, tratando até de uma pessoa muito política, ela acreditava na mudança. Então, quando a gente vê que as pessoas podem ter, a partir de algumas experiências, mudar formas de enxergar o mundo, mudar formas de habitar um certo espaço e, ao mesmo tempo, não conseguir em alguns casos. E é isso que deixa a narrativa tão dramática, né? Por que a gente segue lendo? Porque é dramático, nós conseguimos mudar até um certo ponto, né? Então, trazer essa contradição de forma bem forte, eu sempre acho que ajuda as narrativas, né? Então não temam, se vocês estão escrevendo, não temam fazer seus personagens sofrerem ou passarem por situações difíceis, porque é sobre isso que se trata, porque a vida aqui fora é muito difícil, né? Eu lembro das cenas da travessia, elas são lindíssimas e há essa sensação de frio também, né? Uma sensação física que a gente sente. Me lembrou muito um romance que eu li recentemente, o do John Williams, Butcher's Crossing, em que tem uma cena em que eles não estão exatamente no deserto, né? Mas numa região bastante árida, sem água, e você sente os efeitos físicos da sede também, né? Isso é uma grande marca, né? Da pessoa que escreve competente, né? Ana, a Úrsula, né, ela também era uma teórica, né, da escrita criativa, né, e dava aulas também, né. E um de seus textos mais conhecidos se chama A Teoria da Bolsa de Ficção, que é um artigo, né, enfim, um texto curto, foi lançado em 86 e foi traduzido no Brasil pela N-1. Infelizmente agora está esgotado, né? Numa edição até bonita, assim, né? De folhas soltas, enfim, simulando uma bolsa mesmo. Eu tenho essa letra. Bem legal, né? E ela escreveu a partir da leitura de um texto de uma antropóloga também, a Elizabeth Fisher, no qual a Elizabeth, né, defende que a bolsa do coletor ela é historicamente anterior à lança do caçador. Portanto, as narrativas que eram produzidas naquela época, né, elas eram inspiradas na prática da coleta. E na coleta desses eventos e na justa posição. Muito mais do que nas narrativas de conflito e de combate do herói, né, que apareceram na sequência. E a Úrsula vai defender que uma escrita mais feminina ou feminista prescindiria do individualismo, do conflito e da violência e se centraria mais na não linearidade, na coletividade e nas pequenas histórias paralelas, né? Fazendo digamos assim, essa analogia com a questão da bolsa enquanto instrumento físico mesmo, né? Você acredita que a mão esquerda é um bom exemplo de aplicação dessa teoria? Acredita que ele consegue, o livro, né, consegue prescindir da figura do herói, do conflito e da linearidade das formas mais conhecidas de escritas, como a jornada do herói ou a estrutura aristotélica dos 3 atos? Eu acho que é um exemplo, sim. Achei muito interessante você trazer essa ilustração da teoria, né? A estrutura aristotélica talvez se mantenha no sentido que tem uma divisão, tem um começo, desenvolvimento e final, né? Mas uma coisa que talvez a Le Guin faça muito bem é não identificar as personagens como posições solitárias, né? Então o Jamie, ele representa lá toda aquela humanidade que está dentro do Ecumen e Straven, todas aquelas pessoas do planeta Inverno ou Getten, né? Então, uma coisa interessante é que fica muito patente que, apesar de serem personagens, e nós vamos trabalhar com ela de forma individual, elas estão como um contraponto de 2 civilizações ou de coisas maiores. Acho que isso fica patente também nos Despossuídos, Floresta Nome do Mundo e outros livros da Úrsula. E algo interessante é que
ela também estava muito, enfim, né? Ela viveu num período histórico em que a Guerra do Vietnã ela foi definidora, porque ser contra a Guerra do Vietnã também não era possível, né? Havia muitas manifestações contra pacifistas que as pessoas eram muito reprimidas. Então, essa coisa de ser pacifista, que parece ser, vamos dizer, algo comum hoje, naquele momento histórico não era bem assim, né? Então, assim, para ela, a Le Guin era extremamente pacifista e isso fazia muito parte. Então, grande parte dos livros, principalmente desse ciclo do Ecumen, são sobre civilizações que não conhecem a guerra, né? Em Florescer o Nome do Mundo, que é de 72, os conflitos no planeta, né? E nesse planeta que se passa, por exemplo, as pessoas resolvem seus conflitos por cânticos, encenações, então não conhecem a guerra, não conhecem o assassinato. Aqui, inverno também. Então é interessante porque ela não coloca a guerra, ou seja, esse conflito armado, violento, assassino, como algo comum do ser. Ela desnaturaliza isso. Então, acho isso muito importante. Está na obra inteira dela, isso aparece demais. Então, é algo que marca, inclusive, esse texto que você trouxe, né? Teórico. E uma coisa que talvez ele seja interessante para nós pensarmos é como que eu costuro uma história na qual essa posição muito bélica, vamos dizer assim, né? Ela fica menos patente. Isso funciona na nossa cultura? Eu diria que até um certo ponto, porque em alguns pontos eu realmente acho que até a nossa forma de narrar a história, ela fala sobre o Jamie aqui, principalmente quando eles estão lá no gelo, que é maravilhosa essa cena que você trouxe, Ferroni, mas quando eles estão lá no gelo, tem um caráter heróico também, eles sobreviverem ou não, e como é que você dá ou não a sua própria vida para salvar alguém, essas perguntas, né? E, então, assim, eu acho que nisso tem um pouco desse caráter ainda heróico, mas é um caráter heróico muito diferente do heróico, sei lá, de 300 de Esparta, que vai lá. Então, acho que ela tenta construir, isso em Florescer o Nome do Mundo também aparece, né? O Selver, que é o protagonista, ele dá a sua própria vida, ou então ele faz uma outra coisa, né? Não se sacrifica, né? Não vou dar spoilers, mas ele tenta se sacrificar, mas é sempre por esse bem maior ou por o outro. Então, eu acho que ela tenta matizar, porque na nossa estrutura de história mesmo, fica muito patente que as narrativas priorizam o individualismo, né? Nós estamos no neoliberalismo, né? Isso não vai mudar. Mas eu acho que ela tenta matizar um pouco, jogar um pouco. E talvez isso seja uma lição interessante, ou uma ideia interessante para quem está criando. Você lembrou dessa... Enfim, ainda nesse tema do gelo, né? Tem um momento que é bastante interessante, que tem a ver um pouco com o que a gente vive hoje, do acirramento da mudança climática, né? Pelo aquecimento global. Em determinado momento, o Straven ele diz que há, né, uma previsão de certos cientistas lá, né, de que o planeta deles vai chegar a horríveis 22 graus. Né? Horríveis, e que né? Ele, assim, é um inferno. Nossa, é muito bom. Não, e a Le Guin, ela sempre teve, assim... então, ela é muito pacifista e muito ecologista. São dois traços que estão muito presentes na obra mesmo. Pode ir lá cavocar que tem. Ana, recentemente a editora Seiva lançou no Brasil um guia prático para escritores. Não é esse, né? Esse é como criar... sim, como criar histórias. Um dos vários textos de não ficção de Le Guin. Trata-se de um método desenvolvido pela própria Le Guin em uma oficina em 1996, revisado e ampliado para se tornar uma espécie de manual de auxílio para escritores que já têm alguma experiência na escrita. A versão traduzida por Juliana Fausto foi publicada em 2015. Uma coisa chama muito a atenção já no sumário. Le Guin não trata da criação da personagem, embora em diversos momentos ela tenha ressaltado a importância crucial desse elemento para a narrativa em prosa. O que você acha, como pessoa que também leciona escrita criativa, dessa opção da autora? Você costuma abordar a criação de personagens em um momento separado de outros elementos como voz narrativa e enredo? E aí vou emendar uma outra pergunta, né? Que tipo de literatura de apoio você recomenda aos seus alunos? Eu vou começar de trás para frente. Então vamos falar de literatura. Não, porque vocês mencionaram a Assis Brasil, né, logo de saída, e no livro dele eu acho muito interessante justamente o capítulo sobre personagem. Então, se você leu a Le Guin e falou, ai meu Deus, onde que eu acho mais sobre personagem? Eu acho que é um ótimo livro
para falar de personagem, enfim, escrito por um brasileiro, Escrever né? ficção, né? Então, no escrever ficção, eu acho muito interessante como ele trata. Então, se você está curioso, está curiosa, está nos assistindo, eu acho que pode ser uma fonte. Eu acho interessante essa opção. Quando eu leciono, o que eu geralmente faço, narrativa, né? Eu faço assim, eu sempre tenho eu vou assim, pelo mais profundo até o mais externo, né, do texto. Então, sempre começo com posição de narração, né? Primeira, terceira, vai ser autobiográfico, vai ser não ficção. Como é que é assim, pra gente entender um pouco a estrutura. Que voz que narra, né? Da onde vem essa voz, para quem que vai ler também. Eu sempre acho que entender quem que é o público é muito importante. Por quê? Porque se eu estou escrevendo uma obra de ficção científica, vamos ficar nesse domínio. Tem as pessoas que gostam muito, que você pode ir já assim, criando uns mundos, colocando umas palavras malucas, né? Com vários neologismos, e tem pessoas que vai aos poucos. Então, isso interfere já em você imaginar a obra. Então, acho que isso é muito importante. Depois, sempre eu gosto de pensar personagens, inclusive sem esquecer das secundárias, que eu acho as personagens secundárias... Nossa, quando eu faço leitura crítica, onde mais... Eu tenho que fazer revisão, porque as pessoas esquecem, né? Vão criando secundárias e vão largando pelo caminho. Pelo caminho, elas vão ficando. Não, e aí muda o cabelo, muda a descrição física, né? Então tem muita... enfim, tem que olhar. E deixa eu te perguntar sobre as secundárias, por exemplo. Quando você estrutura para criar isso, você faz toda aquela estrutura de imaginar toda essa vida das secundárias também, para que elas tenham os elementos... firmes, assim. Eu diria o seguinte, que não importa como você escreve, o importante é que a obra final esteja boa. Porque tem pessoas que elas não gostam e elas não escrevem bem fazendo estruturas. Eu, Ana, faço porque acho mais fácil, mas eu não acho que esse é o único método de escrever. Tem pessoas que vão simplesmente escrevendo o texto, fazem várias revisões e fica lindíssimo. Então, eu acho que o processo de escrita de cada pessoa... É único. É particular demais. E o importante é que não dê muito trabalho. Porque se eu saio escrevendo sem planejamento, pode ficar muito bom. E muita gente escreve assim. Quem sou eu para ser a polícia, né? Eu gosto muito de falar, escreva como se você não estivesse como se ninguém estivesse vendo, porque ninguém está vendo. Então escreva. Mas o fundamental é que o texto final fique bom. Acho que essa aqui é o relevante. Mas assim, planejar auxilia. E aí tem um outro problema de planejar, que tem gente que só planeja e não escreve. Então você tem que ter aí, assim, sem sofrimento, sabe? Claro que escrever dá trabalho, né? É igual correr, igual fazer exercício físico, não é uma coisa que você... sou inspirada, assim, não é muito assim, né? Todo mundo aqui que tá assistindo já sabe, né? Dá trabalho. Eu falo que é uma travessia, né? Porque você tá sozinho ali, tem que... Mas ao mesmo tempo, você tem que fazer com o melhor conforto possível. Ou seja, se você gosta de planejar... Então, assim, não importa se você gosta muito de planejar ou pouco de planejar. O que é importante em algum momento da sua revisão, quando você estiver editando o texto, não esquecer de olhar as personagens secundárias. Então, eu penso isso, né? A voz, de onde narra. Penso muito em personagens, principalmente secundárias, antagonistas. Pensar assim, como que encaixa. Aí depois eu acho que o enredo... No Brasil, eu diria que no Brasil, eu acho que nossa maior falha é a construção de enredo. Quando eu leio, são enredos muito... Porque os americanos... Sem conflito, né? Estadunidenses, em geral... Acho que eles são criados, principalmente na escola, no ensino médio deles, nas universidades, cursos de... Tem muita ênfase no enredo. Aqui os enredos são muito xoxos. Eu diria isso com... E assim, não me venha falar que Clarice Lispector não faz enredo, que, pelo amor de Deus, parece que nunca leu Clarice. É só você pegar Amor da Clarice, tem umas 50 mil reviravoltas num conto curto. Então não é isso. Eu acho que, inclusive, acho que identificar o que é enredo, às vezes, eu sinto falta. Né? Então, o que é o enredo, né? Para quem está com dúvida, né? É uma sequência de cenas. Então, você tem que ter reviravolta, tem que ter transformação, tem que ter mudança. E isso precisa também ter referência. Eu acho que talvez seja falta, às vezes, leitura mesmo, de ler como escritor, como escritora, né? De olhar. E aí, depois, sim, que eu penso em outros elementos, né? Ambientação, cenários que contribuam com essas outras categorias. E, por fim, uma bela camada na linguagem, né? Porque não se faz... O que eu reparo é que muitas pessoas começam a escrever pela última camada, né? Que é pensar a linguagem. Não tem problema,
né? Porque às vezes vem primeiro, acho que tá certo, né? É como eu tô falando, eu não sou polícia, né? Mas é importante lembrar desses outros aspectos para que o texto ele tenha essa... Eu gosto de pensar o texto como trama, né? Que ele tenha essa amarração, que ele fique bonito, que ele paire no ar, né? Ele tem que ter essa atenção. E isso eu acho que a Le Guin faz muito bem, né? E quando ela fala sobre os processos de escrita, algo que vocês podem pegar dela, essa sensação de liberdade. Eu acho que ela fala muito sobre isso, né? Sobre liberdade, sobre a gente pensar... e daí eu acho que é algo que a gente pode pensar um pouco com ela. Você acredita? Eu tenho um pouco a impressão que, assim, eu acho o enredo, sim, a gente vê algumas... É engraçado, né? Porque o enredo você meio que sente ele, o livro não tá andando, né? Isso. É uma coisa assim, mesmo quando você não tá analisando o texto, né? Dá aquela baixa de energia. Mas às vezes eu acho também que é uma questão de cena, né? Às vezes umas cenas que estão lá e você tá, mas... E nesse aspecto o Maqui, ele é muito interessante, né? Trabalha bem a cena, do tipo, olha, a cena tem que servir para alguma coisa. Tem que entrar com um estado de humor, tem que sair com outro, né? E muitas vezes é só uma... Parece que é uma descrição um pouco mais elaborada, né? Que a gente vê. E pensando, né? Não é assim que o enredo está arrastado, logo o livro está ruim. Às vezes, o Tolkien, por exemplo, tem no Senhor dos Anéis, tem várias cenas super longas, porque eles estão, afinal de contas, sofrendo. Então, às vezes, tem que se arrastar. Tá lá no gelo, tem que ser lento. Não é só o andamento, mas também essa mudança de andamento. Porque vai ter cena de perseguição, ou sei lá o quê, de outras coisas, sei lá, um arroubo, que vai ter que andar. Então, também é entender um pouco para que eu uso cada andamento, né? Sim. Eu me lembro muito de Júlio Verne também, que tinha cenas super longas, que eu li muito, sabe? Mas eram coisas que estavam naquele sofrimento ali, mas ia evoluindo de alguma forma, você, né, tem... E aí, acho que é pegar cada uma tem os livros favoritos, ler esses livros entendendo as escolhas criativas por detrás. Acho que é assim que a gente aprende a escrever, né? Curioso que eu estava na residência literária agora com Carrascosa e os 2 livros que eles estavam falando mais pra gente aprender era justamente do Assis Brasil e esse aqui, Muito Como legal. Criar Histórias. Bom, Ana, no seu último livro, no seu Ana Rush, o Carga Viva, né? Que foi lançado este ano pela Rocco, a gente tem 2 tramas. Uma que se passa nos anos 80 e retrata a descoberta por Kaká, um advogado e poeta, de uma doença terminal e seu refúgio na casa de um amigo no litoral, né? Em Ubatuba, né? Uhum. Lá, Kaká vai se dedicar a escrever poemas e experimentar uma misteriosa substância chamada prata viva, que lhe proporcionará um grande bem-estar e inspiração. Na segunda trama, acompanhamos a pesquisadora Inês, que vai se debruçar sobre os manuscritos de Kaká enquanto lida com uma gravidez e um companheiro ausente. Embora você lide com uma construção bastante realista de personagens e se baseie em uma reconstrução histórica, né, já que se passa nos anos 80, né, há esse elemento fantasioso da prata viva na trama. Gostaria que você falasse um pouco sobre como a ficção pode, ao mesmo tempo, retratar o mundo real, mas também imiscuir nele essa carga viva de fantasia. Bom, obrigada pela pergunta, até obrigada por vocês terem prestigiado aí a obra, né? Que, aliás, eu adorei. Ah, que bom, Márcia, fico muito feliz. O que eu pensei quando eu estava escrevendo Carga Viva, eu queria que fosse um livro realista, mas até por conta de todo o meu estudo sobre ficção científica de vida inteira, eu não consigo mesmo, assim, tem um lugar meu que eu acho muito interessante fazer com que a ficção faça seu papel, ou seja, criar algo que não existe. Eu acho isso interessante porque provoca outras formas de pensar o mundo, e se tal coisa não tivesse acontecido, né? Então, para quem não leu o Carga Viva, né, contando um pouco da estrutura, ele tem são 2 tramas que elas vão se costurando, né? O Kaká, ele contrai HIV/AIDS, em 85 era algo que era uma sentença de morte, hoje em dia já não é mais, mas uma das coisas que eu imaginei, eu falava, não, eu não posso retratar um homem gay falecendo de AIDS em 2025, porque isso pertence ao passado, é uma estigmatização, né? Então isso eu sabia que eu tinha que salvar o Kaká, isso porque eu tinha lido muito a Susan Sontag e vários outros autores e autoras que tratam da questão da representação do HIV na arte em geral. Então, o que eu pensei era
imaginar essa substância fictícia, né? Eu já tinha tratado uma substância fictícia antes, que o Telepatia São os Outros, que é de 2019, tem uma substância fictícia que é telepática, que é o chá e tal, que é o que foi finalista do Jabuti. E eu trabalhei com cerveja muito tempo, então eu sabia bem os fermentados. O Prata Viva, que é o do Carga Viva, ele seria algo mais parecido com um fungo, um LSD, se bem que, né, a parte dos fermentados também são fungos. Mas eu pensei algo assim, né? E aí eu pesquisei bastante para pensar, porque ele vem do mar, então eu pesquisei bastante para pensar algo que pudesse existir. Tanto que uma coisa que eu sempre ouço de muita gente que leu existe essa substância? Eu ouço muito essa pergunta. E para mim é muito óbvio que é ficcional, mas ouvir essa pergunta me deixa o coração assim apaziguado. Então não existe, talvez, enfim, mas e a ideia é que ela fosse uma espécie de super probiótico, né? Então justamente para que tivesse essa, né, redenção assim do cacá, para o cacá não falecer, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, porque tem uma mudança da narrativa histórica do Brasil, né? Então, 85 é bem fiel. Eu pego eleição e falecimento do Tancredo Neves, né? Que é período da redemocratização do Brasil. Há poucos romances sobre essa época, né? A gente tem muito romance sobre a linha dura da ditadura, né? Esse período que vai de 85 até 88, que efetivamente tem a Constituinte e tudo mais, ele é pouco retratado na literatura, então escolhi bem essa época. E uma coisa que eu fiquei pensando se esses muitos homens gays, militantes, que faleceram em decorrência do HIV, porque foi muito triste o que aconteceu nesse momento histórico, acho que são vítimas muito políticas também, que nos fala disso, se eles estivessem vivos, como seria o Brasil? Então eu achava que tinha que ter uma mudancinha histórica, né? Então eu faço uma micromudança histórica, então o país em 2020, ou seja, não tem muito data, né, nos dias atuais, não é idêntico ao que é hoje, né? Mas isso também é interessante, eu acho, porque as pessoas ficam imaginando como poderia ser isso. Mas por quê? Então eu acho que é interessante, que é uma pergunta que também me fazem muito, e eu acho bom porque praticar a imaginação política, né, é algo que está muito presente nessas literaturas, tanto a Le Guin, o Philip K. Dick também, que trabalhava, que é, enfim, contemporâneo da Le Guin, né, que trabalha muito essas ideias de como seria se fosse de outra forma. Então é um pouco por aí. Eu tive a impressão, quando eu li... primeiro, eu também tive essa impressão de que, bom, talvez seja alguma coisa factível, né? Eu também. Né? Eu comecei a achar, assim, que talvez não fosse com a história de Comer Terra. Aí eu falei, de repente tem alguma coisa que tá esquisita aí. Mas a coisa que me veio mais à cabeça, e aí eu queria saber se foi uma inspiração tua, foi o episódio do O Verão da Lata. Todo mundo me fala. Você sabe que eu tinha esquecido. Eu sabia dessa história, mas eu esqueci completamente. Eu só fui revisitar. Conta um pouco, Ferrugem, pra quem não sabe. Eu sou péssimo de datas, né? Mas eu acho que aconteceu depois. É o mesmo período. Depois eu preciso saber. Um pouquinho depois. Foi um carregamento de maconha que estava em latas de conserva, né? Que começou a aparecer nas praias e numa faixa bastante grande, né? De Cabo Frio, se eu não me engano, no Rio, até o Rio Grande do Sul, né? Bom, o fato por si só já é inusitado, né? Uma coisa que aparece na praia, igual a prata viva, mas o que eu acredito que mais chamou atenção é que a maconha dentro dessas latas era de excelente qualidade. Exatamente. Né? Então ficou mítico. E aí depois descobriram, né, que provavelmente foi um carregamento que foi abandonado por conta de perseguição ou de conflito até entre os traficantes, né? Mas isso marcou todo um verão, né? Pois eu assim, conhecia o fato, mas não lembrei enquanto escrevi. Mas muita gente também pergunta. Mas, gente, o livro é de quem lê, né? Se as pessoas quiserem que seja lá, tá valendo também, né? Sim. É isso. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua gentileza. Vocês são demais. Pela sua contribuição, foi muito legal. É muito gostoso a gente ler livros tão interessantes assim e conversar depois sobre isso, né? Queria aproveitar e convidar todo mundo a conhecer os nossos outros episódios, a seguir a Ana nas redes sociais também, a seguir a Márcia também no Livros do Subsolo, né? A Márcia que é do Clube de Ficcionistas, mas que tem um trabalho solo dela também, né? E curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de ler e de escrever. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Ana. Obrigada.